Antes de qualquer decisão, antes das preocupações do dia, vamos colocar Deus no centro de tudo. Não importa como foi sua noite, nem o peso que você acordou carregando hoje. Aqui, nós começamos a manhã com fé, direção e paz no coração. E aqui, todas as manhãs, sem falhar, você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que este seja o seu lugar, o seu canal devocional de todas as manhãs. Um momento só seu com Deus antes do dia começar. Se você está aqui, não foi por acaso. Prepare seu espírito. Vamos para a nossa oração devocional. Mas antes de falarmos com Deus, é importante ouvir o que Ele já nos disse. Porque existe uma verdade que confronta, mas também liberta. Você pode estar cercado de versículos, conhecer a linguagem cristã, consumir conteúdo bíblico todos os dias, e ainda assim permanecer no mesmo lugar por anos, não por falta de fé, mas por adiar aquilo que Deus continua pedindo em silêncio: obediência. Obedecer não é apenas concordar com Deus. Obedecer é escolher a vontade dele acima da sua. É decidir que a palavra tem mais autoridade do que seus sentimentos, suas justificativas ou seus impulsos. E o lugar mais claro, onde a vontade de Deus se revela, não é no acaso, nem apenas em experiências extraordinárias, mas na própria palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam que a obediência só começa quando Deus dá uma instrução nova, específica, quase sobrenatural. Como se fosse necessário um sinal diferente todos os dias. Deus pode sim conduzir de forma pessoal, mas a Escritura já está cheia de orientações claras para a vida diária. Por isso, obediência não é sobre esperar algo novo. É sobre levar a sério o que Deus já falou. E aqui está algo que muitos ignoram. Fé e obediência não podem ser separadas. Você precisa de fé para obedecer, porque Deus nem sempre explica tudo antes de pedir um passo. Às vezes, Ele revela apenas o próximo movimento, para formar confiança no seu coração. Quando você exige o mapa completo antes de obedecer, pode estar atrasando exatamente o crescimento que Deus quer produzir em você. A fé verdadeira não elimina perguntas. Ela escolhe honrar a sabedoria de Deus acima do próprio entendimento. E esse caminho começa agora com aquilo que você já sabe, não com aquilo que ainda espera entender. A Bíblia nos mostra que Deus raramente entrega todos os detalhes antes de nos chamar para agir. Ele nos convida a caminhar com Ele, não a controlar o caminho. Por isso, a obediência quase sempre exige confiança antes de explicação. Veja o exemplo de Abraão. Em Gênesis 22:2, Deus diz: "Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas." Não houve um longo discurso. Não houve justificativas detalhadas. Houve uma instrução difícil. E Abraão escolheu obedecer. Ele confiou no caráter de Deus, mesmo quando o pedido parecia pesado demais para o coração humano. A Escritura mais tarde destaca esse momento como um marco de fé. Em Hebreus 11:8 está escrito: "Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado." Perceba a ordem. Primeiro a fé, depois a obediência. Abraão não obedeceu porque entendeu tudo. Ele obedeceu porque confiava em quem estava falando. Isso nos ensina algo essencial. Fé não significa ausência de perguntas. Fé é decidir que a sabedoria de Deus é maior do que a nossa lógica. É continuar andando mesmo quando a estrada ainda não está completamente visível. Quando você exige garantias totais antes de obedecer, você não está caminhando por fé, está tentando caminhar por controle. Deus constrói maturidade revelando o próximo passo, não o destino inteiro. Ele trabalha no seu coração enquanto você anda. E muitas vezes, aquilo que você chama de espera de Deus é, na verdade, Deus esperando sua obediência. A obediência também está profundamente ligada ao amor. Jesus foi claro quando disse em João 14:15: "Se me amais, guardai os meus mandamentos." Nós não obedecemos para conquistar o amor de Deus. Nós obedecemos porque já pertencemos a Ele, porque queremos que nossa vida reflita aquele a quem seguimos. Obedecer é um ato de relacionamento, não de obrigação. É a resposta natural de quem confia, ama e decide alinhar a própria vida com a verdade de Deus.
Quando falamos de obediência, muita gente imagina decisões grandiosas, mudanças radicais ou momentos extremos. Mas, na maioria das vezes, a obediência se revela nos detalhes silenciosos da vida cotidiana. Ela aparece quando ninguém está olhando. Quando o coração é testado longe dos aplausos. Obedecer, muitas vezes, é escolher perdoar quando a carne quer guardar mágoa. É dizer não a uma tentação que parece pequena, mas que aos poucos tenta ganhar espaço no coração. É vigiar aquilo que você permite entrar pela mente, pelas palavras que você consome, pelos ambientes que você frequenta. A palavra nos alerta em Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É possível ouvir a verdade, concordar com a verdade e ainda assim perder o fruto da verdade por não colocá-la em prática. O engano não está em discordar da palavra, mas em ouvi-la repetidamente sem permitir que ela transforme atitudes. Deus não está te chamando apenas para saber mais. Ele está te chamando para viver diferente. Existe uma bênção que só se manifesta depois da obediência. Conhecimento informa, mas a obediência transforma. É aqui também que muitas batalhas internas começam a ser enfrentadas, inclusive a ansiedade. Deus nos convida a lançar sobre ele aquilo que pesa. Em Filipenses 4:6 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Obedecer, nesse caso, é escolher a oração e a gratidão quando a preocupação tenta assumir o controle. É confiar que Deus pode carregar aquilo que você não consegue sustentar sozinho. E essa obediência não acontece apenas em grandes momentos espirituais, mas em pequenas conversas com Deus ao longo do dia. Em 1 Tessalonicenses 5:17, a palavra nos orienta: orai sem cessar. Isso significa voltar o coração para Deus repetidas vezes, mesmo em orações curtas, simples e sinceras. A obediência diária constrói uma fé sólida, e uma fé sólida sustenta você quando os dias ficam difíceis. Jesus nunca apresentou a obediência como algo confortável para a carne. Em Mateus 5:39, ele diz: a quem te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Esse ensino não é um convite para permanecer em perigo ou aceitar abusos. É um chamado para algo mais profundo. Recusar a vingança, recusar o ódio e confiar que Deus é justo. Obedecer nesse nível exige maturidade espiritual. Exige confiar que Deus cuida da justiça enquanto você cuida do coração. Porque toda vez que escolhemos a vingança, algo dentro de nós endurece. Mas quando escolhemos obedecer, mesmo quando dói, Deus preserva nossa alma da amargura. E observe o que acontece quando a obediência é colocada em prática. No caso de Abraão, depois de ele obedecer, Deus responde. Em Gênesis 22:15-17, o Senhor declara: certamente te abençoarei. A obediência não tornou Abraão perfeito, mas revelou que sua fé era genuína. E Deus honrou isso com promessa. Por outro lado, a desobediência carrega consequências. Não porque Deus deseja punir, mas porque sair da vontade dele nos coloca em caminhos que machucam. A palavra adverte em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Aquilo que parece certo no momento nem sempre produz vida no futuro. É por isso que Deus nos chama a confiar nele mais do que nos nossos sentimentos. Em Provérbios 3:5-6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se você percebe que se afastou, não permaneça preso à culpa. Voltar para Deus começa com honestidade. Em 1 João 1:9, a promessa é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Deus restaura corações dispostos. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te lembrando de algo simples que você já sabe, mas tem adiado. Não ignore esse toque. Grandes transformações começam com pequenas obediências. Existe algo profundamente consolador no caráter de Deus. Ele não abandona você enquanto aprende a obedecer. Deus não exige perfeição instantânea.
Ele trabalha com disposição sincera. Por isso, se em algum momento você percebe que se afastou, que relaxou na vigilância ou que começou a negociar princípios, a palavra é clara: volte. Volte com verdade. Volte com humildade. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele restaura, ele realinha. Ele ensina novamente. A obediência não começa com força, começa com rendição. Começa quando você reconhece que precisa da direção dele mais do que da própria opinião. É por isso que a obediência confronta diretamente o orgulho, porque obedecer é admitir que nem sempre sabemos o que é melhor. É aceitar que nossos sentimentos podem nos enganar. A palavra já nos alertou sobre isso em Provérbios 14:12, mostrando que aquilo que parece certo pode terminar em dor. Deus nos protege quando nos chama para confiar nele acima das emoções. E essa confiança não nasce do medo, mas do relacionamento. Quando você conhece o coração de Deus, entende que ele não pede nada para te ferir. Ele pede para te conduzir à vida. Mesmo quando o caminho é estreito, o destino é seguro. Aqui entra um ponto essencial. Obediência não é apenas evitar o mal, é aprender a depender de Deus. Em decisões grandes ou pequenas, o Senhor deseja ser consultado. Ele deseja participar do seu processo, não como alguém distante, mas como Pai presente. Quando você escolhe obedecer, mesmo sem entender tudo, algo começa a mudar por dentro. A sensibilidade espiritual aumenta. A consciência fica mais clara. O coração aprende a reconhecer a voz de Deus com mais facilidade. A obediência de hoje prepara você para ouvir melhor amanhã. Talvez você esteja vivendo um momento de confusão, cansaço ou pressão. Não tome decisões baseadas apenas no que sente agora. Traga tudo para Deus. Permita que Ele alinhe seus passos novamente. O Espírito Santo é especialista em reorganizar caminhos que parecem bagunçados. Muitas vezes, o maior campo de batalha da obediência não está nas circunstâncias externas, mas dentro de nós. Na mente. Nos pensamentos que insistem em repetir cenários, medos e possibilidades que ainda nem aconteceram. É aí que a ansiedade tenta assumir o controle. Deus conhece esse conflito interno. Por isso, Ele nos convida a obedecer mesmo nesse nível invisível. Em Filipenses 4:6, a palavra nos orienta. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Obedecer aqui é escolher orar quando a preocupação quer dominar. É agradecer quando o coração ainda está inquieto. É confiar que Deus pode sustentar aquilo que você não consegue carregar sozinho. A obediência não elimina automaticamente a ansiedade, mas ela muda quem está no controle. Quando você ora, você entrega o peso. Quando você confia, você solta o que não é seu para carregar. E aos poucos, a paz de Deus começa a guardar sua mente e seu coração. Essa entrega não acontece uma única vez, ela é diária. Por isso, a palavra diz em 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Isso significa voltar para Deus várias vezes ao longo do dia. Em pensamentos rápidos, em palavras simples, em suspiros sinceros. Cada retorno é um ato de obediência. Talvez hoje você esteja lutando contra pensamentos repetitivos, decisões difíceis ou sentimentos confusos. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários uma palavra ou frase que mais descreve essa luta agora. Às vezes, nomear o que pesa no coração já é o primeiro passo para entregá-lo a Deus. A obediência começa quando você decide não enfrentar essas batalhas sozinho. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você volte para Ele todas as vezes. Viver em obediência também significa permanecer firme quando o mundo tenta moldar seus valores. Nem toda pressão vem com aparência de pecado. Muitas vezes, ela vem disfarçada de opinião popular, de lógica moderna, de algo que todo mundo faz. E é aí que a obediência se torna um posicionamento silencioso, porém poderoso. Jesus nunca prometeu que seguir sua palavra seria o caminho mais fácil. Ele prometeu que seria o caminho certo. Por isso, obedecer envolve dizer não quando ideias erradas se apresentam como verdade.
Envolve permanecer fiel, mesmo quando isso custa conforto, aceitação ou aplausos. A palavra nos ensina a testar tudo à luz da verdade de Deus, porque a verdade dele não muda com o tempo. Ela não se ajusta às tendências, ela permanece. Quando você decide obedecer à palavra, você constrói sua vida sobre algo firme, não sobre opiniões instáveis. Em Isaías 45:5, o Senhor declara: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Essa verdade traz descanso. Deus continua sendo Deus mesmo quando o cenário é confuso. Ele continua soberano mesmo quando o coração vacila. Quando sua mente estiver confusa, lembre-se: Deus não perdeu o controle. Quando suas forças parecerem pequenas, lembre-se: o poder dele não diminuiu. Quando a pressão aumentar, lembre-se: obedecer hoje preserva sua fé amanhã. Se essa palavra está te fortalecendo até aqui, curta este vídeo. Esse gesto simples ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam de direção e paz logo no começo do dia. Obedecer não é se tornar rígido ou duro. É permanecer enraizado. É escolher a verdade com amor. É confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você ainda não consegue ver. Quando pedimos a Deus um espírito obediente, não estamos pedindo apenas mudança de comportamento. Estamos pedindo transformação interior. Porque a verdadeira obediência começa no coração, não nas mãos. Ela nasce quando você decide dizer sim a Deus com rapidez, sem negociar, sem adiar. Muitas vezes, não é que Deus não fale. É que o coração ainda está discutindo. Ainda está tentando adaptar a vontade de Deus à própria conveniência. Mas quanto mais você caminha com o Senhor, mais entende que atrasar a obediência também enfraquece a sensibilidade espiritual. Por isso, a oração precisa se tornar um lugar de rendição constante. Um lugar onde Deus limpa motivações, ajusta desejos e remove aquilo que endurece o coração. Obedecer é permitir que Deus trate áreas que você preferiria ignorar. E isso nem sempre é confortável. Existem momentos em que a carne quer controlar, reagir, se defender, escolher o caminho mais fácil. Mas o Espírito Santo chama para algo mais alto, mais profundo. Ele nos chama para viver pela fé, não pelo impulso. Quando você aprende a obedecer rapidamente, algo poderoso acontece. A paz aumenta, a culpa diminui, a clareza cresce. Você começa a perceber que obedecer protege você de escolhas que parecem pequenas, mas que, no futuro, poderiam gerar arrependimento. Deus não quer apenas corrigir erros. Ele quer formar caráter. Ele quer preparar você para carregar responsabilidades maiores, decisões mais maduras, uma fé mais sólida. E isso só acontece quando o coração está disposto a aprender. Talvez hoje o Espírito Santo esteja tocando em algo específico. Não ignore. Não empurre para depois. Comece com o que você já sabe. A obediência de hoje constrói o testemunho de amanhã. Chega um momento em que ouvir não é mais suficiente. Existe um ponto em que a palavra nos leva a uma escolha silenciosa, porém decisiva. Continuar apenas concordando. Ou permitir que Deus governe de verdade. Antes de entrarmos na parte mais profunda desta oração, eu quero falar com você de forma sincera, como quem caminha junto todas as manhãs. Se esta palavra já falou com você em algum ponto, se algo aqui confrontou, alinhou ou trouxe paz ao seu coração, permaneça conectado. Porque caminhar com Deus é um processo diário. E quando você decide se inscrever, você não está seguindo um canal, está separando um tempo todos os dias para colocar Deus no centro antes de qualquer decisão. Se este lugar já tem sido o seu devocional da manhã, fique, caminhe conosco. Agora, vamos orar. Senhor Jesus, eu reconheço que meu senso de certo e errado nem sempre é confiável. Existem momentos em que aquilo que parece lógico para mim está distante daquilo que é santo aos teus olhos. Por isso, hoje eu me aproximo com humildade, pedindo que o Senhor me corrija quando eu me afastar e me alinhe quando eu me confundir. Eu preciso da tua palavra e do teu espírito,
porque sem eles, meus padrões se ajustam ao mundo sem que eu perceba. Mas os teus padrões são firmes, puros e constantes. O Senhor vê o todo, enquanto eu enxergo apenas o agora. Então, hoje eu escolho não viver pelo que parece certo para mim, se isso me afastar da tua verdade. A tua palavra me alerta em Provérbios 14:12, que há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o fim deles conduz à morte. Livra-me, Senhor, de escolhas confortáveis que terminam em arrependimento. Guarda meu coração de decisões que parecem inofensivas, mas aos poucos me endurecem por dentro. Ajuda-me a reconhecer quando estou sendo guiado por emoção, orgulho ou impulso, em vez de ser guiado pela tua palavra. Dá-me um coração sensível, uma mente ensinável e um espírito disposto a mudar quando o Senhor me confronta. Pai, eu preciso da direção do Espírito Santo. Eu não quero viver tomando decisões apenas com base no que sinto ou no que penso. Eu quero ser moldado pelo que o Senhor já falou. Ensina-me a pausar antes de agir, a orar antes de falar e a te buscar antes de decidir. Pai, quando me sinto confuso, lembra-me que o Senhor continua sendo Deus. Quando minhas forças parecem pequenas, lembra-me que o teu poder não diminuiu. Quando meu coração vacila, lembra-me que o teu governo permanece firme. A tua palavra declara em Isaías 45:5: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Não existe rival para ti, não existe incerteza que te surpreenda. Por isso, hoje eu te peço, dá-me um espírito obediente. Ajuda-me a escolher a tua palavra acima dos meus sentimentos. Ensina-me a me submeter à tua vontade, mesmo quando minha carne resiste. Eu não quero viver por impulso, nem por conforto. Eu quero viver pela fé. Remove de mim a dureza, a desculpa disfarçada de lógica, a desobediência que eu tento justificar. Purifica meus motivos, alinha meus desejos. Ensina-me a dizer sim ao Senhor com rapidez. Que minha vida revele que eu confio em ti de verdade. Eu reconheço que obedecer nem sempre é fácil. Existem dias em que quero controlar tudo, me defender, escolher o caminho mais simples. Mas a tua palavra me chama para algo mais alto, e o teu espírito me chama para algo mais profundo. Fortalece-me nesses momentos. Não me deixe fazer acordos com o pecado. Não me permita adiar arrependimentos. Não me deixe normalizar aquilo que o Senhor já me alertou. Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu não consigo vencer essas batalhas apenas com força de vontade. Quando as provações vierem, ajuda-me a enxergá-las com olhos de fé. Não permita que eu me torne amargo ou decepcionado. Ensina-me a permanecer firme, confiando mesmo quando não entendo o porquê, lembrando sempre de quem o Senhor é. A tua palavra me lembra em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Então, mesmo sob pressão, eu escolho crer que o Senhor não desperdiça nada. Eu desejo crescer. Desejo amadurecer. Quero carregar minha cruz com alegria e te seguir sem precisar de garantias antes. Como está escrito em Lucas 9:23, ajuda-me a negar a mim mesmo, tomar minha cruz todos os dias e te seguir. Que meu amor por ti seja maior do que qualquer oferta deste mundo. Que eu deseje mais a tua presença do que aplausos e mais santidade do que conveniência. Guarda meu coração sensível, mantém minha consciência limpa. Que a tua palavra habite em mim ricamente, para que eu não apenas ouça a verdade, mas viva a verdade. Guia meus passos hoje. Mostra-me o que fazer e dá-me força para obedecer. Quando eu cair, traz-me de volta rápido. Quando eu me distrair, realinha-me. Quando eu me cansar, renova-me. Eu te louvo, Rei Jesus, que minha vida te honre. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você precisa de uma oração específica, compartilhe nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.